Muito bom dia. Muito bom dia. Sr. Rogério, é um grande prazer tê-lo cá na Repórter X pela segunda vez. Agradeço de alma e coração. Bem-vindo a esta casa. O Sr. Rogério Sampaio é sindicalista na Reforma. Está dividido entre três países: a Suíça, Portugal e Guiné-Bissau. No Brasil, já agora. E o Brasil, que foi de passeio, pois. Ele que aboliu a lei estacional na Suíça enquanto sindicalista. Portanto, ele na Reforma quer ingressar na política, não é assim? No seu país de origem, que é a Guiné-Bissau. Vamos começar por este tema que eu falei, que é abolir a lei na Suíça. O que é isso? Explique-nos. Portanto, a questão é o seguinte: eu fui uma das pessoas que contribuiu bastante para que a vida dos imigrantes na Suíça melhorasse, né? E estarmos hoje na situação que estamos, com grandes regalias. Porque no tempo que eu vim para a imigração existia a tal lei sazonal de que fala, que tinha certas lacunas, porque não permitia o reajuntamento familiar, não permitia que as pessoas tivessem mais do que 9 meses na Suíça, as crianças não podiam vir e as famílias estavam praticamente separadas. E assim, económico, as pessoas não conseguiam fazer um projeto económico e um projeto de família. Por isso, na nossa luta que fizemos a nível da federação, a nível das associações e mesmo a nível sindical, foi possível mais tarde a abolição da lei do sazonal através do acordo bilateral que houve entre a Suíça e a União Europeia. A partir desse momento foi possível realmente as famílias poderem cá permanecer durante um ano. O que trouxe as crianças, a educação na Suíça começou a ser possível e as pessoas puderam organizar-se economicamente muito melhor. Portanto, o Sr. Rogério Sampaio viveu na Suíça cerca de 34 anos. Há 2 anos na Reforma. É isso, estou há 2 anos na Veio para cá com 18 anos, diretamente da Guiné-Bissau. Sim. E veio de avião, com toda a certeza. Claro. Ou veio de barco? Não, de avião. De avião. Portanto, eu saí realmente com 18 anos da Guiné e fui para Portugal, que era para estudar, mas depois acabei por ingressar na Força Aérea e fiz lá o meu percurso de estudos e coisas. Quando deu o 25 de Abril, eu estava em Angola mobilizado, regressei a Portugal, continuei a estudar e a trabalhar e mais tarde acabei por emigrar para a Suíça. Nessa altura de 1974, a Guiné-Bissau ainda era governada pelos governantes portugueses? Sim, em 74 ainda era o regime português que estava na Guiné-Bissau. Quando foi o 25 de Abril em Portugal, então fez-se o tal acordo de Alvor, em que os países que estavam em luta pela sua independência puderam obter a independência. A Guiné-Bissau foi um dos primeiros países a obter a independência. O que é que guarda na sua memória do bom e do mau nessa altura? Olha, são tantas recordações. De bom foi realmente acabar a guerra colonial, não é? Que era mau por todos os sentidos, porque houve pessoas que perderam a vida, houve esposas que ficaram seus maridos e... Era um país que não dava oportunidades. Sim, Portugal naquela altura vivia num regime fascista e como vivia num regime fascista estava isolado do resto do mundo. Não tínhamos contato com vários países devido ao sistema fascista que tínhamos, né? Na altura. Como eu disse, eu estou partilhado em várias coisas, porque eu tenho, a minha mãe é guineense de origem, o meu pai por acaso nasceu na Guiné, mas tenho descendentes cabo-verdianos e descendentes portugueses. Do Alentejo, não é? Do Alentejo, sim, nós somos de Moura. Por isso que, pronto, eu fiz a Força Aérea Portuguesa, na altura que deu o 25 de Abril, estava em Angola, e depois tive que regressar. Tentei ir para a Guiné para ajudar lá, porque eu tinha uma formação na área da Força Aérea,
mas isso não aconteceu porque o regime, o PAIGC, quando entrou, vinha com um certo sentido de, não podemos dizer vingança, mas de um pouco de mal-estar com as pessoas que tiveram no regime colonial, né, que estavam na Guiné naquele tempo. E é por isso que alguns colegas meus que foram, retiraram o seu certificado e acabaram por não poder contribuir efetivamente. Ao contrário de outros países como Angola, Moçambique e Cabo Verde e outros países, que essas pessoas foram reintegradas, foram aproveitadas e hoje em dia estão a fazer um bom trabalho para o seu país. Quando veio para a Suíça, veio para outro mundo? Sim, eu felizmente em Portugal já tinha organizado a minha vida, estava numa grande empresa e estava a estudar, tinha um pequeno negócio de roupas e coisas, mas através do casamento, quando eu casei com a minha esposa, entendi que não devíamos estar separados, então parti do zero e vim começar tudo de novo aqui na Suíça. Encontrou aqui muitas armadilhas? Muitas. Diga algumas delas. Olha, alguma mensagem que queira deixar sobre armadilhas para os nossos imigrantes? Mas uma das armadilhas é o sonho que todos nós trazemos quando a gente entra em imigração, que o primeiro sonho é construir uma casa em Portugal. Isso é realmente o que todos pensam, eu vou lá, ganho dinheiro e construir. E, efetivamente, todos nós fizemos isso. Não posso dizer que é uma asneira completa, mas é uma forma que, se tivéssemos outra visão, se tivéssemos outro tipo de informação, talvez não faríamos isso, juntávamos esse dinheiro que íamos fazer a casa, deixávamos a render e mais tarde, quando decidimos largar a imigração, então construíamos ou comprávamos. E digo-lhe porquê. Porque quando um de nós que comprou as casas no período que fizemos a imigração, acabamos por não beneficiar dela, porque íamos uma vez ao ano ou 2 vezes ao ano a Portugal e acabamos por estar a pagar água, luz, telefone, todas aquelas, os impostos inerentes, e é um dinheiro desperdiçado ao longo dos anos. Se multiplicarmos isso por os anos que tivemos na Suíça, então veremos que perdemos dinheiro. E no fundo, o que é que vem acontecer? Quando chega a altura de regressarmos, muitas das vezes estamos as tais armadilhas. Foi o filho que nasceu cá, está habituado ao regime de cá, não quer voltar. A própria nossas esposas também não querem regressar porque os filhos e os netos muitas das vezes estão cá, e isso torna impossível o sistema de estarmos a família toda junto e de usufruirmos dos bens que nós construímos ou que nós pensamos que era para o nosso futuro. Daí que eu penso que os jovens que estão a vir agora são jovens muito mais preparados, têm que pensar talvez como comprar aqui a casa, né? Ou a juntar o dinheiro até que eles decidam partir efetivamente. Porque, como eu disse, eu já renovei, não sei se foi 5 vezes a minha casa, e agora que eu fui tive que renová-la novamente. Se tivesse acumulado esse dinheiro, chegava a comprar uma coisa nova e não tinha que fazer esse tipo de coisa. Isso é alguns aspectos. Outro aspecto é que quando a gente vem, endivida-se automaticamente. A facilidade de crédito aqui é de tal ordem que as pessoas vão pedir empréstimo para fazer a casa ou para comprar carros, e essas coisas aí acabam por ficar endividadas. Então o período que nós pensamos que vamos regressar de 3 a 4 a 5 anos multiplica-se automaticamente para 10, porque temos que pagar os empréstimos. E além disso, não contamos com o nascimento dos filhos, né? Durante esse período casamos, nascem filhos, então as despesas aumentam. E se tivermos um azar de ficar desempregado, ficamos com a nossa situação económica empenhada, e é daí que muita gente queixa-se, a Suíça paga-se muito imposto. Não, nós pagamos o imposto inerente ao nosso trabalho, e se tivermos isso bem controlado, não temos qualquer tipo de problema. Nós é que nos endividamos em demasia. Como sindicalista, ajudou muito as pessoas ou os povos que falam a língua de cultura e expressão portuguesa na Suíça?
Sim, durante a minha carreira como sindicalista, é claro que são muitas pessoas que pude ajudar, pude dar conselhos, e não só portugueses, porque eu trabalhei com todas as nacionalidades. Já por isso eu falei língua de expressão portuguesa e outros. E outros, sim, os turcos, os jugoslavos, os suíços, todas as raças eu atendia e ajudava dentro do possível, especialmente os italianos. Os italianos foi uma das comunidades que eu ajudei bastante. Nessa altura a comunicação social não era tanta, agora é mais rica, não é? Há mais... Hoje, por exemplo, podemos ter aqui o Repórter X, que é uma revista de qualidade, é uma revista de qualidade que vocês devem ler e partilhar entre vocês, porque traz sempre boas informações. A nível da comunicação social, que não era muita realmente, havia só um jornal, o Portucalense, do qual eu fui correspondente vários anos. Nasceu em Lausanne, o Portucalense. Se for lá vai encontrar artigos meus depois. E mais tarde, eu quando entrei para o associativismo em Lenzburg, eu mesmo criei o Boletim Informativo de Lenzburg, que saiu durante 10 anos consecutivos, né? Com o apoio do mestre, do Ribeiro e o Vitor Florencio e outros. Nós acabamos por levar. Quando eu saí da associação, vim trabalhar para Zurique, o mestre deu continuidade a esse boletim informativo. Já agora que falou nisso, até porque eu ia perguntar, haviam algumas atividades, quais eram? Em Lenzburg, quando eu entrei para lá, uma das primeiras coisas que eu fiz, organizei um torneio de futebol, porque não havia, as pessoas iam só para a sede, comer e beber. Eu criei o torneio de futebol, depois criei o rancho de folclórico de Lenzburg e a gaita de beiços, né? Portanto, foram essas três as harmónias. Foram essas três atividades que ao longo da minha passagem lá como diretor do clube ajudei a criar, e algumas por iniciativa própria, por iniciativa minha. Vamos aqui falar de um tema mais atual e depois poderemos voltar a temas anteriores. Recentemente passou por o Brasil. Foi passear ou o que é que foi fazer? Não, foram as duas coisas. Fui passear e fui tratar de alguns problemas que eu tenho lá, porque quando eu vim para a imigração, depois de uns anos, pensei como é que eu podia organizar o meu futuro, que é uma das coisas também que é uma armadilha que a imigração tem. Nós temos que saber logo de início, quando a gente chega à imigração, como é que eu devo preparar a minha reforma, como é que eu devo preparar o meu futuro. Infelizmente, muitos de nós, imigrantes, apesar de conselhos, acabam por destruir a sua reforma no futuro, que é o que eles têm, esse conceito de que o dinheiro da pensão de caça pertence-me, eu levanto e levo e vou gastar como eu quero, mas muitos não sabem que esse dinheiro não é nosso, sim senhor, mas é para a nossa reforma, para quando atingimos a idade da reforma. Porque aqui na Suíça, quando se atinge a idade da reforma, o máximo que se recebe são 2.370 francos, da reforma normal. A outra componente da reforma vem da própria pensão de caça. E nem todos nós, imigrantes que já viemos adultos, vamos ter esse salário de 2.370. Vamos receber 1.500, 1.600, até 1.900. Portanto, para precaver isso, temos que contar com essa pensão de caça. Muitos tiram esse dinheiro e vão gastá-lo em carros, ou em Portugal, em outras coisas, ou casamento das filhas. Isso é mau, porque quando chegar a idade da reforma, vão ressentir que não têm uma coisa. Mas como eu estava a dizer, fui ao Brasil, e aliás, no Brasil... Você é o homem do mundo, foi entrevistado lá também no Brasil. Sim, fiz uma entrevista para a televisão, TV Master, num programa chamado Bate-Papo, com uma amiga minha, Cristiana Moreira, que me fez o convite, e dei uma entrevista sobre o empreendedorismo, né? Portanto, o que eu fiz na vida, no fundo, quer dizer, um historial mais ou menos daquilo que eu tenho feito. E como nesse âmbito do empreendedorismo, eu
pensei, meu amigo, o dinheiro da pensão de caça, vou investi-lo na construção no Brasil. E com esse dinheiro, quando eu atingisse a reforma, vendo os apartamentos e utilizo para a minha reforma, para ter uma reforma mais descansada. E foi o que eu fiz. E é isso que eu, neste momento, como estou aposentado, já tenho andado lá a ver se consigo concluir esse projeto. Quero-me aqui referir rapidamente o que são os 3 pilares na reforma. Pois, os 3 pilares é o sistema suíço de segurança social a nível da reforma. Portanto, a Suíça tem 3 pilares, que é o ARAFAL, nós chamamos AVS também, em termos francês, que é o primeiro pilar, onde nós descontamos 5,015% e o patrão desconta outros tantos 5,015%. Esse dinheiro acumula para a nossa reforma e daí que eu disse que o máximo que se recebe são os 2.370. Depois temos o segundo pilar, que é paritário, portanto quer dizer que eu pago uma percentagem e a entidade patronal paga outra. Ela foi obrigatória a partir de 1984, que entrou obrigatoriamente, antes havia um outro sistema, e esse dinheiro é que, com esses 2 montantes, é que nós completamos o dinheiro suficiente para podermos viver. Sem esses dois pilares não conseguimos viver aqui na Suíça após a reforma. Temos também o terceiro pilar, que não é nada mais do que um seguro de vida projetado à idade da reforma. E esse seguro de vida é voluntário, cada um faz como quiser, é uma forma de investimento para que, quando a pessoa se aposentar, ter mais esse fundo que recebe de uma vez só. Eu estou aqui a ler que quando a esposa se reforma, tira um valor de reforma ao marido para acrescentar à reforma dela, para compensar, de certa forma, o trabalho que tiveram com a educação dos filhos. Quer-me explicar melhor? Portanto, aqui a Suíça tem o tal sistema que nós chamamos splitting. O que é que significa splitting? Splitting significa que o trabalho executado ou feito pela mulher ao longo do casamento com o marido e com os filhos, ele é de certa forma remunerada. E essa remuneração vem da própria cotização que o marido faz e que quando atingem os dois a idade da reforma ou se separam, portanto, no caso do divórcio também é retirado esse valor, tanto na AFAL como na pensão de caça, eles retiram uma percentagem desse valor e atribuem à mulher. No meu caso, por exemplo, aconteceu, quando eu aposentei, tiraram 200 e tal francos e passaram para a minha esposa para compensar esse tempo que ela educou as crianças e tratou de mim também. O Sr. Rogério Sampaio foi membro do Conselho do país, organismo criado pelo Estado português, sendo conselheiro para a imigração ao embaixador. Hoje, na reforma, aposentado, como é que é a sua vida na reforma? Depois de tanto trabalho? A minha vida na reforma é, como diz o brasileiro, deixa a vida me levar, vida leva eu. Quero com isso dizer que pronto, desfruto do dia como eu quero e me apetece. Se me apetece dormir, durmo. Se me apetece levantar, levanto. Se me apetece fazer caminhada, faço. Mas não é só isso. Eu sempre fui sempre uma pessoa muito ativa e não consigo estar parada. É por isso que eu tenho andado a viajar para a Guiné, para o Brasil e essas coisas, a ver se faço qualquer coisa para mim, né? Um investimentozinho em qualquer área, por exemplo, na Guiné, na área da construção e de painéis solares, que eu quero fazer qualquer projeto, e na área social, porque é uma componente que eu entendo que é importante para ajudar os mais pobres. Tende ou pensa dar trabalho, dar emprego ao seu povo? Claro, essa é a finalidade, porque se eu criar 2 ou 3 postos de trabalho, estou a ajudar famílias, né?
E essas famílias poderão educar os seus filhos com esse dinheiro. E a nível do social, também tenho que agradecer aqui ao Repórter X, porque quando eu estive na Guiné, ofereci umas bolas e umas canecas a uma escola, que eles ficaram extremamente satisfeitos e inclusive cantaram lá uma canção, agradecer e tudo, e soube que o Repórter X teve o cuidado de passar esse vídeo, e houve pessoas que contribuíram, pessoas que me contactaram a dizer, olha, eu quero ajudar essas crianças e coisa. Inclusive está aqui o filho do Ribeiro, que é um grande amigo meu, mandou-me roupas. Houve pessoas que deram dinheiro, deram-me no valor de 150 francos, que eu irei entregar quando eu for a Guiné, a essas pessoas. E houve pessoas até que me pediram o número da conta para eu mandar. Só que eu não mandei o número da conta porque não estava autorizado a fazê-lo por essa escola. Foi uma iniciativa minha e não estava autorizado, não mandei o número da conta. Mas quem quiser colaborar, pode sempre colaborar com qualquer coisa. E sobre política, como já tinha dito numa outra entrevista, tenho andado a bater bate-papo para tentar chegar ao pódio. Então, eu já fiz. Para se inserir na política? Não, eu já fiz. Aliás, você já é um político? Sempre fiz política. Aqui fiz a política de imigração. Na Suíça fiz a política de imigração. Sem isso não tínhamos as regalias que temos hoje, pode crer, porque nós não éramos reconhecidos como imigrantes. Eles diziam que nós éramos Gastarbeiter. Gastarbeiter eram pessoas convidadas, portanto, que não éramos imigrantes. E isso foi através da Comissão Federal de Estrangeiro que conseguimos realmente obter esse direito de sermos considerados imigrantes, e nessa altura foi financiado com 10 milhões para esse projeto. Antes não, antes era eu, o Manel Mestre, a doutora Ana Maria Witzig, o Beja e outros, que íamos a essas reuniões com o nosso dinheiro, fazíamos palestras em toda a Suíça com o nosso dinheiro, pagávamos o almoço, o transporte e tudo. Mais tarde, quando houve realmente o reconhecimento da política de estrangeiros, então sim, foi financiado, e há vários projetos, inclusive jornais, o seu jornal, eu já o disse uma vez, pode concorrer para esses fundos, existem fundos para isso. Eu sei que o Lusitano recebe e coisa. Portanto, isso tudo foi um trabalho que nós fizemos, isso é política. Agora, abandonei a Suíça e é pena porque as associações desapareceram. Não abandonou, você está sempre cá. Sim, mas isso é que é visita médica. Neste momento tenho pena porque não existe efetivamente o associativismo. E naquele tempo, sim, nós fazíamos uma luta associativa e daí que obtivemos o resultado. Criamos a Federação, que fez um papel importantíssimo aqui, Federação das Associações Portuguesas, da qual fui dirigente também, com o Manel Bejas também participou, o Manel de Frauenfeld. Portanto, foi um trabalho muito bom que fizemos. Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo político que eu pensei que se houvesse associativismo nós tínhamos já intervido, que é esta questão do acordo que houve agora entre Portugal e a Suíça para informação como é que eu digo isso? Informação no âmbito dos bens dos imigrantes, ou seja, sobre os impostos que se pagam cá e em Portugal, é isso? Não é sobre os impostos, é sobre os bens. Quer dizer, eu declaro, sou obrigado a dupla tributação, quer dizer, a questão da dupla tributação. Porque neste momento, não sei se ouviu que 20 mil imigrantes regressaram só ano passado e o outro ano foi outros tantos. Porquê? Porque a Suíça e Portugal fizeram há 3 anos um acordo, e a Itália também tem esse acordo, em que agora somos obrigados, sempre foi realmente, no imposto está lá na última página, somos obrigados a declarar os bens que temos aqui no estrangeiro. Mas não era uma coisa que fazíamos porque não havia hipótese de controle. Neste momento o suíço pode entrar no sistema português
das finanças e saber o que é que eu tenho. E pode entrar na banca e saber o que é que eu tenho. Sr. Rogério, eu tenho uma pergunta pertinente. Acha justo que nós paguemos todos os nossos impostos na Suíça e depois a Suíça vá buscar impostos sobre imobiliários, terrenos, casas, etc. É precisamente sobre isso que eu estou a falar. É dinheiro que nós já ganhamos, já pagamos imposto. Vamos pagar a terceira vez, não é a segunda, é a terceira vez. Sim, não, é sobre isso que eu estou a falar. É por isso que eu disse que se houvesse o associativismo, talvez tivéssemos tomado uma posição sobre essa situação. Porque os consulados e as embaixadas não fazem o trabalho de casa, não informam. Você pode ver que não houve uma informação a nível da embaixada e do coisa. E cabia à embaixada fazer uma sessão de esclarecimento a nível da Suíça para avisar as pessoas como é que se deviam proteger. E se você pegar no telefone e telefonar para lá, não há ninguém que sabe. E não só lá, em Portugal também não há ninguém que sabe informar isso. Não há. Eu já fui às finanças e não me souberam informar. Concretamente o que é. É por isso que eu estou a dizer, se houvesse uma pressão das associações a nível ao consulado e ao governo português com um abaixo assinado, talvez eles teriam tomado outra posição, porque a culpa não é da Suíça, a culpa não é da Suíça, é um acordo bilateral que houve para controlar, não é os nossos dinheiros nem as nossas casas, é a nível de lavagem de dinheiro. Essa é a finalidade. As pessoas, começou nos Estados Unidos, para que eu, por exemplo, se vendo droga e enfio o dinheiro aqui, para saber de onde é que esse dinheiro vem. Porque é que eu tenho esta casa, eu tenho aquela casa, de onde é que veio o dinheiro? É essa a finalidade do coisa. As pessoas profanam-se que é por causa das pessoas que andam na social. Não é nada. Isso é que a caserna diz, né? O que a caserna diz. A única coisa que os da social pode afetar é o inquérito. Quando eu vou para a social, fazem um inquérito. Você tem bens, trabalha, tem dinheiro aqui, tem dinheiro, porque dão-me o dinheiro em função da necessidade, né? O social não oferece. Não tem a ver uma coisa com a outra, mas as pessoas confundem, não é? Não tem nada a ver. A única coisa que pode haver é, se eu, por exemplo, mentir quando eu fui para a social e dizer que eu não tenho casa, não tenho, eles agora, com esse controle, podem ver que eu tenho. Então, menti. E se mentir, posso ter uma penalidade. Compreende? É isso que é. O que eu queria dizer a nível do governo português, que tudo só aparece aqui quando é para votos, né? Lembram dos imigrantes, quando necessitam de votos. Quando não necessitam de votos, você não ouve falar dos imigrantes sequer. Isso é uma realidade e são vários anos que eu ando nisso. E neste caso, devia vir do Ministério do Negócio Estrangeiro uma diretiva a informar os portugueses, através dos consulados e da embaixada, que isso entrou em vigor e como é que devíamos comportar. E como é que será a retribuição daquilo que já pagamos. Bem, ultimamente o secretário de Estado tem estado por cá, 2 vezes num ano. É porque há votação agora, é porque há eleições. Eles só vêm quando há eleições, pode crer. Outra coisa, o Consulado-Geral de Portugal em Zurique enviou-me uma nota jornalística para o Repórter X que informa que Portugal vai dar um determinado valor, que agora não sei de cor, para os imigrantes que retornar a Portugal antes da reforma. Por exemplo, eu sou novo ainda, quero regressar a Portugal, eles dão um X por cabeça na família. Estamos no Repórter X. Vamos começar isso. a nossa Câmara. E o nosso convidado é guineense. Isso é uma outra coisa que... Isso é uma outra coisa que não está devidamente informado, porque se for ao Serviço das Finanças, ninguém sabe dar uma informação correta. Eu já lá fui perguntar, não por causa do dinheiro, porque até hoje eu já regressei também, então tinha direito, fui agora em janeiro, teria direito a receber, não recebi absolutamente nada. O que eu fui informar foi o que foi debatido no Parlamento, de que um imigrante que regressa passará a estar isento de impostos durante um período.
Isso é que eu fui informar. E mesmo assim não me souberam dar a informação. Isto é outra coisa que cabe ao governo português, através das suas instituições, embaixadas e consulados, fazer uma nota a toda a gente da imigração ou fazer palestras, como nós fazíamos na Federação. Portanto, fazer palestras informativas. A Itália fez isso. A Itália fez com os seus imigrantes. A INAS e outros organismos que eu conheço chamaram as pessoas e deram sessões de esclarecimento sobre o que ia passar com a tributação. E em Portugal não há nada que eu conheça, pelo menos. Deixe-me só, enquanto eu procuro aqui na revista, esse tema, fala-me sobre o acordo ortográfico. O que é que acha deste acordo de fazer aqui troça da nossa língua, que é mesmo assim? É troça, é uma palhacice. Bom, eu não posso lhe dizer que é bom ou mau, né? O que acontece é que o acordo ortográfico ela foi negociada entre todas as partes, não podemos dizer que estamos isentos de qualquer responsabilidade, foi negociada em todas as partes, Portugal, Brasil e alguns países de expressão portuguesa tiveram nessas reuniões para que isso possa ser implementado, só que eu penso que faltava realmente também uma informação mais objetiva sobre esse tema, porque algumas pessoas recusam a escrever da forma atual, com a reforma que houve no acordo ortográfico, e outros fazem. Mas isso, o Brasil já há muito tempo que aligerou o seu português, né? Podemos assim dizer. Enquanto Portugal, nós como temos aquela forma rígida de escrever e de falar, então mantivemos isso. É aí que houve alguns ajustamentos, que uns consideram que é bom, outros consideram que é mau. Portanto, sou como neutral nesse aspecto. Bem, vamos então aqui voltar ao tema, foi para não ficarmos aqui calados. Candidaturas ao apoio ao regresso de imigrantes a Portugal já arrancaram. E diz o seguinte: os imigrantes portugueses e lusodescendentes que queiram regressar a Portugal têm ao seu dispor um apoio financeiro que pode chegar até 6.536 euros, bem como um canal de informação direta através do novo ponto de contacto para o regresso do imigrante. E depois, vou aqui saltear, consagra também a redução de tributação em 50% dos rendimentos do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais durante um período de 5 anos para os cidadãos que regressem a Portugal em 2019 e 2020. Pronto, como eu disse, eu fui pessoalmente às finanças, não mandei ninguém, fui eu pessoalmente e pedi essas informações. Disseram que ainda não estava em vigor e que desconheciam aquilo por completo. Sabiam que estava a ser discutido no Parlamento, mas que não havia qualquer informação. E nós já estamos quase a chegar a 2020. Porque eu preciso saber, porque eu, a partir do próximo ano já faço impostos em Portugal. E é daí que eu tive que ir informar. Portanto, não há uma informação objetiva sobre isso. Portanto, vamos... da Suíça, após a reforma, foi para Portugal. É verdade. O que é que encontrou lá em Portugal? O que é que encontrou em Portugal? Olha, encontrei um Portugal muito mais moderno, encontrei um Portugal muito mais organizado, podemos dizer. A única coisa que ainda resta é o excesso da burocracia. Apesar da loja do cidadão, disto e daquilo e daquele outro, demora-se a resolver os problemas, é muitos papéis. Imagine que para uma carta de condução, trocar só a carta de condução, a minha, foi necessário 6 meses. Né? 6 meses para trocar a carta de condução. O carro, mudar a matrícula, demorou 3 meses. Mas a carta de condução, só depois vocês me deram um papel para eu conduzir. Inclusive, quando eu vim à Suíça da outra vez, não podia conduzir, porque não tinha a minha carta. Há essas dificuldades, mas há outras mais. Quero referir mais algumas?
Eu penso que é no aspecto, eles acabaram lá com aquele sistema de informação, portanto, haver um posto de informação, como há em todos os países, tu chegas, pedes uma informação, depois é que te direcionam, não é? Por exemplo, nas finanças, eu vejo a dificuldade nas finanças. As pessoas chegam ali, tiram a senha, por exemplo, para uma determinada coisa. E chega, está lá horas à espera, e quando é atendido, olha, não era aqui, é ali. Não é? Portanto, esse sistema continua deficiente, continua deficitário. É necessário que... Eu vou ao Brasil, o Brasil está lá um homem sentado, chegas, ele faz a triagem das pessoas. Você vem tratar, quer vir tratar disso, toma a senha, vai para ali e fica a guardar o seu número. Portanto, em Portugal eu penso que é um país já do primeiro mundo e coisa, portanto devíamos ter um sistema muito mais eficiente a nível da informação. Quais são os conselhos que o Sr. Rogério Sampaio quer deixar aos povos que se identifica, tanto na Suíça como em Portugal, no Brasil ou Guiné-Bissau? Mas está-me a perguntar a nível de... Conselhos gerais. Os conselhos gerais. O conselho geral a nível de por exemplo, é bom dar conselhos a nível da nossa imigração. A nossa imigração, já foquei alguns, com os cuidados que devem ter, com a preparação da reforma, a preparação da sua própria economia, mas penso que as pessoas devem se tentar informar bem quando querem resolver qualquer assunto e não ouvir o jornal da caserna. Eu sou contra isso e vejo que as pessoas ouvem falar aqui, ali e acolá, o colega que sabe menos do que ele dá a informação e ele vai fazer tudo errado. Ainda ontem falei com um rapaz que deu-me uma informação que não tinha nada a ver com a realidade. Não tinha absolutamente. Ele vai para Portugal, disseram para eu fazer assim, para fazer assado, e lá é assim. Disse, meu amigo, não é assim. As coisas são assim, 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 porque eu ainda fui a meia dúzia de dias e tive que passar por esse percurso. Mas ele tinha a informação completamente equivocada. Esse é um dos conselhos que eu dou às pessoas, antes de ir e coisas, tentar informar. E depois, lá está a história. Às vezes chega lá e mesmo o Estado e os organismos que devem dar, não têm informações competentes para dar. Já falámos aqui um bocadinho de política de imigração. Quer aprofundar alguma coisa a mais que tivesse ficado para trás? Não, nós já debatemos várias coisas sobre a imigração, sobre os problemas que nós temos aqui e aqueles que nós vamos enfrentando aí no futuro. Eu penso que é mais ou menos isto. Hoje já temos a noção das coisas de uma forma diferente de agir e de fazer. As pessoas estarem mais atentas e mais concentradas naquilo que querem fazer e delinear as coisas de uma forma mais programada, não fazer tudo em cima do joelho para que não tenham consequências no futuro. Falar em futuro, quais são os seus projetos do futuro? Os meus projetos futuros estou a pensar na Guiné fazer qualquer coisa e uma coisa simples para estar entretido, ir e vir. Ir e vir aonde? Sair da Guiné para Portugal, Portugal para a Suíça para o Brasil, fazer a turnê para não estar sempre no mesmo sítio. Por isso que a pessoa, depois de trabalhar tantos anos, olha, ainda agora muitos amigos nossos aqui pediram para eu abrir o escritório novo. Eu sou Sampaio, abra lá o seu escritório para a gente estar a precisar de si. Disse, meus amigos, já tive fechado muitos anos, agora quero... Foi para a reforma, tem o terceiro pilar? Terceiro pilar não, eu fiz o terceiro pilar da forma inversa, foi o que eu lhe disse, eu investi o dinheiro no Brasil para que ela me servisse de terceiro pilar. Foi essa a explicação que eu dei. Okay. Né? Mas a pessoa pode realmente fazer o terceiro pilar, vai pagando mensalmente, porque é tal história, se eu não tenho obrigação de pagar, gasto o dinheiro mesmo e no fim não tenho nada. E se eu fizer o terceiro pilar, eu tenho uma obrigatoriedade de pagar aquela mensalidade todos os meses e vou viver da mesma forma. E depois de uns anos tenho lá esse dinheiro. Um aposentado que leva apenas só uma reforma normal, mal vive. Sim, não dá para passear. Em Portugal, se for só com a AFAO, não tem, como eu disse, a média que se recebe são
máximo 1900. Nunca se... Mas dá para viver em Portugal, mesmo pagar renda de casa. Pode dar, se a pessoa tiver coisa, mas olha que se eu tiver que pagar renda já, as casas que não estão baratas já... 300 euros mais ou menos. Difícil, mas está 650 é o preço agora de uma casa de 3, 4 assoalhadas. Portanto, já fica com um bocado de aperto. Se tem carro, o serviço do carro, a gasolina... Mas já tem filhos grandes, não é? A sorte é que a comida em Portugal é bastante barata. Essa é a sorte. A vida, a pessoa come bastante barato, com 7 euros. Bem, esse valor não dava, era para viver na Suíça. Só um apartamento custa este valor ou mais. Foi por isso que eu regressei, porque o que eu ganhava, eu e a minha esposa, não dava para vivermos aqui. Só a casa era 1800, como é que eu posso viver? As últimas notícias de portugueses é que abalaram milhares deles porque, devido àquele problema que falámos, e então, enquanto, por exemplo, quando eu cheguei cá há 12 anos, para irmos ver uma casa, era uma fila de 100 pessoas. Na altura eu reportei isso na revista. E hoje há bonums ou apartamentos de bairro. São centenas e centenas de milhares. Não, quando a Suíça investiu muito em apartamentos novos. Não, eles fizeram. Houve uma política de criar até casas acessíveis, né, para pessoas com rendas mais baixas. O cantão de Zurique fez essa política, está a construir Genossenschaft. Mas referindo ainda a essa debandada dos portugueses, eu acho que estão a fazer mal, porque em 1991 aconteceu-nos a mesma coisa. E depois regressaram, não é? E depois voltaram a voltar. Portanto, a questão da casa em Portugal, da tributação da conta bancária, não é um problema. Eu tenho que declarar, e se eu declarar não pago praticamente nada, porque até 150 mil de bens estamos isentos aqui na Suíça. Isso é outra parte que tem que se dizer. Uma casa em Portugal que custa 80 mil euros não paga nada aqui, tem só que declará-lo. Portanto, as pessoas não devem arruinar a sua vida como estão a fazer, a deixar tudo, a tirar a criança das escolas e coisas. E eles só cobram a partir de um determinado valor quando a pessoa é considerada rica. Não, assim, até 150 mil está isento. E depois tem ainda mais 5 mil por cada filho, né? Portanto, quem tem filhos tem quase até 200 mil, não paga absolutamente nada. Eu é que faço os impostos das pessoas, sei como é que isso se faz e sei o que é que eu estou a dizer. Por isso mesmo, as pessoas não devem ir embora por causa da casa. Agora, no caso que nós falamos, se alguém mentiu, por exemplo, está na social e não tinha, não sei o quê, ali sim, aí podem eles vasculhar e vir incomodar a pessoa. Mas paga-se o que tem a pagar e acabou. Continua a sua Teríamos muitas mais coisas para falar. Agora interessava-me saber o seguinte, e vamos terminar desta seguinte forma. É um político, continua a ser político, vai ser político, mas vai se candidatar a uma junta de freguesia, a uma Câmara Municipal, ao Governo da República ou ao Presidente da República. Seria bom, já não tenho idade nem tempo para isso. Os presidentes é a partir de uma determinada idade, já de cabelos brancos. Da maturidade, mas não, eu na Guiné, se o sistema político acalmar, se as pessoas usarem a consciência e querem o bem daquele país, vamos ter um governo estável, pelo menos que dure 5 anos, e esse governo vai ter como missão desenvolver a Guiné, vai ter como missão organizar as autárquicas. E se houver umas eleições autárquicas, aí sim estarei disponível para contribuir na terra onde eu nasci, em Bulama, para um cargo, que seja ele qual for, para ajudar a reconstruir aquilo. Agora, como está a situação política na Guiné-Bissau, já são 40 e tal anos e não caminhamos um passo em frente. Então as eleições na Guiné-Bissau não são livres? Elas são livres. São livres. Há democracia. Há democracia. Não há uma PIDE. Não há uma PIDE, não há democracia. O grande problema é a ganância dos políticos.
o egoísmo deles e a ganância, que não olham para o povo, olham só para os seus interesses. Daí que ano passado não, há 5 anos atrás houve eleições livres, houve o mesmo partido, que é o PSGC, que veio da luta armada e que continua na Guiné, esse mesmo partido elegeu o Presidente da República, elegeu o Presidente da Assembleia e formou o governo. 5 anos não conseguiram governar, guerra entre eles. Imagina uma coisa dessa. 5 anos o país esteve parado devido a isso. E agora houve guerras políticas. E também no terreno. Não, é guerras políticas. Hoje houve eleições agora, 1 mês ou 2 meses atrás, houve eleições, também formou-se governo e não consegue governar. O Parlamento não consegue funcionar. A vida na Guiné-Bissau é difícil, mas não se passa fome, ou passa? Não, a Guiné-Bissau é um país rico. Rico, eu digo rico quando o Deus dá a natureza que permite trabalhar, né? Porque a Guiné-Bissau chove quase 6 meses. Como é que um país que chove 6 meses pode ser pobre? Não pode. A manga, você passa no chão, está lá a manga a estragar, ninguém come, porque caiu para o chão com a papaya, frutos, caju e essas coisas estão no chão a estragar. Como é que se passa fome? Não há, é uma organização. Mas há pessoas que não têm bens, e famílias numerosas, não é? Sim, e há famílias com 5, 10 filhos e não sei quantos. Mas se a pessoa dedicar à agricultura, por exemplo, né? Agricultura, produz para ele, para o seu consumo próprio, ninguém passa fome. Mas também vivem muito do turismo. Não, infelizmente não. Temos grandes condições, temos quase 80 ilhas no Atlântico, mas não temos turismo. Temos o turismo esporádico, porque não há organização. Se não há governo, como é que se pode fazer? Quando não há governo, não há investimento. Portanto, só um doido como eu é que vai lá pôr o dinheiro. Nenhum outro investidor vai lá pôr o seu dinheiro nessas condições, né? Porque não tem garantia, não tem o respaldo da justiça. Se ele tiver um problema com um cliente ou qualquer coisa, não, como é que ele vai reaver o seu dinheiro? Se não há justiça. O Sr. Rogério Sampaio não terá o sonho de poder chegar mais longe na política e fazer uma revolução, digamos, na Guiné? Não, já não tenho idade para isso. Eu já fiz parte, houve um período da minha vida que houve um presidente que estava lá, que era o Kumba Yala, que nos envergonhava da forma como se comportava. Então criamos um partido político do qual fui fundador. Depois disso, houve ali falcatruas, que aquilo que eu não gosto, eu abandonei pura e simplesmente o partido e não intervi mais. E chegou a ir a eleições esse partido? Sim, foi, ganhou e ficou em terceira força política. Ficou em terceiro lugar. Mas a nível das autárquicas, sim, é interessante, porque eu faço um trabalho diretamente ao povo da Guiné, a minha terra mesmo, ajudar a construir. Não sei muito, mas a vida já me deu certos conhecimentos que posso ajudar a contribuir para isso. Vamos para uma mensagem final. Olha, a minha mensagem final, quero agradecer mais uma vez ao Repórter X pela oportunidade, pela segunda vez que me deu, de poder conversar, trocarmos opiniões sobre certos temas que eu penso que são pertinentes e são importantes para a nossa imigração. E, mais uma vez, tenho que pedir ao governo português que olhe para a sua imigração, porque ali vem muito da receita, da balança de pagamentos, vem de fora. Não pode lembrar de nós só quando há eleições. Eles têm que criar sistemas de informação através dos seus órgãos de consulados e embaixada para não deixar o imigrante assim nessa situação. Portanto, mal informados. Esses 3 temas que nós falamos, não há uma informação concreta. Não há. Em lado nenhum. E se houver, diga-me, dê-me um endereço. Não há. Por isso mesmo, esse é o apelo que eu faço aos políticos. Vêm agora as eleições, vão aparecer. Então as pessoas que lhes chamem a atenção sobre isso. Que criticam, que digam o que é. Porque os consulados e embaixadas às vezes estão de mãos atadas porque também não recebem informação. Mas é obrigação deles pedir essas informações para nos informar. Aliás, que eu disse que este artigo sobre o regresso dos portugueses a Portugal, que foi enviado pelo consulado, não, foi um erro
portanto, foi mesmo enviado diretamente de Portugal Dos negócios estrangeiros? Não. Está no fundo da... Só tinha que ver. Segurança Social, penso eu. Da Segurança Social. Penso, diretamente do governo. Do consulado veio um outro artigo. Aliás, com este novo cônsul, que não se diz cônsul, mas é cônsul. Cônsul no consulado. É isso. É para aí uma confusão. E então, acho que há mais informação agora nos jornais e nas revistas, e é de agradecer por uma pessoa destas dar a conhecer mais, enquanto que outros omitiam, que era aquilo que estamos agora a falar. Além da obrigação do consulado e da embaixada de informar, que é uma obrigação, é por isso que recebem, é o trabalho deles, não é? Há cônsulos e funcionários da embaixada que se empenham. Eu tenho ali, por exemplo, no consulado de Zurique, tenho lá o Dr. Loureiro, tenho o Dr. Castro, tenho o Magina, tenho o Zé, a Isabel. São pessoas muito empenhadas, né, que fazem um trabalho excelente, mas eles também recebem ordens da embaixada. Portanto, a embaixada deve canalizar para eles essas informações para distribuir para os seus imigrantes e a sua população residente. Isso não acontece sempre. Não acontece. A culpa nem é deles, mas temos que os culpar porque é função deles, esse é o trabalho deles. E para isso são remunerados. E por isso nós pagamos os impostos. Sr. Sampaio, fico agradecido. Eu também agradeço. Sempre que venha à Suíça, venha nos visitar, traga-nos novidades. Esta foi uma entrevista feita de alma e coração, não foi treinada. Pois é, claro. Não foi treinada. Nós improvisamos. E espero que saia bem. Sim, e lá estará pública daqui a algumas horas. E agradeço-lhe muito e seja um bom político. E obrigado também por essa oportunidade que me deu. E toda a sua equipa agradeço. Muito obrigado. E bom sucesso para o Repórter X. Até sempre. Obrigado.